Fala pessoal, boa tarde, graça e paz. Chegamos aqui a mais um vídeo do canal desta série Preparando Pregações, o episódio 3 dessa série. A importância da hermenêutica e da exegese na pregação, certo? Então vamos lá. Hermenêutica é a ciência da interpretação, enquanto a exegese é a prática dessa ciência. A hermenêutica reúne os princípios, as regras e os métodos de interpretação. E o significado realmente é interpretar, e o da exegese é conduzir para fora, relatar detalhadamente. Então, a questão da hermenêutica, ela não é só aplicada à questão da interpretação bíblica, ok? Se vocês forem dar um Google, dar uma pesquisada ou estudar sobre a questão da hermenêutica, ela está atrelada à interpretação de textos de maneira geral, mas também de maneira específica, tanto com relação a textos de caráter religiosos, como a textos também de caráter jurídico. Vocês vão ver também sobre hermenêutica jurídica, se for pesquisar, mas enfim. A questão é que a hermenêutica ela oferece alguns princípios ou regras para interpretar bem um texto. E a primeira regra que eu quero citar aqui é a seguinte: primeiro princípio, né? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Quando você vai interpretar a palavra do Senhor, é importante ter em mente que geralmente na própria Bíblia, em outros lugares, ou no contexto, direto ou indireto, remoto ou não, você vai ver, você vai ter o entendimento do que aquele texto e aquelas palavras se referem. Eu quero aqui só tornar isso tão sólido como as palavras que eu estou proferindo e comprovar que a Bíblia realmente faz isso. Eu vou ler aqui Apocalipse capítulo 1, verso 12 e 13, que diz assim: Voltei-me para ver quem falava comigo, voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho do homem, com uma veste que chegava aos pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão branco quanto a neve. Os seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como o bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Então a regra que eu falei, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Se o texto acabasse nisso e não tivesse mais nenhuma referência em outro lugar, com certeza iria quebrar a cabeça de muito estudioso da palavra de Deus. Mas o verso 20, ele traz uma explicação sobre alguns termos que já foi lido agora, que é o seguinte, diz assim: Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então veja que a própria palavra de Deus, ela traz o entendimento daquilo que a pessoa lê. É claro, tem texto que não vai ser tão fácil assim, não vai ter esse composto tão diretamente ligado para você entender. Cabe aí você, logicamente, recorrer a outros meios válidos para interpretar o texto. Mas aí é só um aspecto de que realmente isso acontece na Bíblia. Então, o primeiro princípio foi esse: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. O segundo é, veja sempre o contexto, veja sempre o contexto. Então, primeiro, veja o contexto daquele texto que você está lendo. Você vai ler um versículo e às vezes você vai ter um entendimento, que geralmente não é certo se você só lê aquele versículo. Mas se você ler o que vem antes e depois, você vai ter uma interpretação muito mais digna do que aquele versículo e aquelas palavras significam, ok? E ainda assim, vai ter momento que você vai precisar recorrer a um contexto muito mais longo. Que sentido eu estou falando? Lembra que quando Jesus se encontrou com aquela mulher samaritana, ela falou assim: os judeus e os samaritanos não conversam e tal, e você está falando comigo. Se você for ler o contexto ali antes e depois daquilo, você não vai entender bem porque é daquele jeito, porque eles não se conversam. E daí você pode recorrer lá ao período do reinado, onde tiver as divisões, e ler por ali as brigas, enfim. Você vai perceber melhor porque era assim. Então, o que eu estou dizendo é, além de ver o contexto remoto, próximo, é importante ver o contexto
geral da Bíblia. É por isso que é importante que os pregadores, eles leiam a Bíblia toda, porque muitas vezes alguns assuntos eles são mais compreensíveis em outros textos do que em uma citação apenas que aparece em algum momento, em algum texto que você está lendo. Você pode correr o risco de estar dando uma interpretação muito errada. Muito errada. Porque, enfim, tem pessoas realmente que não entendem, né? Então, assim, veja sempre o contexto, leia a Bíblia toda, busque saber a palavra de Deus toda. Claro que você não vai saber de tudo que ninguém sabe, mas veja sempre isso, que é um princípio muito importante. Outro princípio que eu trago para vocês é leia sempre inicialmente como literal as coisas que estão na Bíblia. Agora, se não fazer sentido, veja como sentido figurado. Isso é bem importante. A primeira coisa que eu posso e devo relatar sobre isso é o seguinte: quando você lê a Bíblia, busque ver sempre o literal, a literalidade do texto. Se o texto diz uma coisa, é aquilo que o texto diz. Sabe? Não fique inventando aplicação e coisa em cima de algumas coisas que são exatamente factuais, não. Porém, você vai perceber que quando você for aplicar a literalidade em todos os textos, você vai ver que ele vai ficar sem sentido. Então, se fica sem sentido, você vai entender que alguma coisa está errada. Logicamente, não é o texto, mas é a interpretação. O texto sempre está certo, ok? Aí você vai buscar entender o sentido figurado do que ele estava querendo dizer ali. Um exemplo, né? Um exemplo. Deus fala assim: quantas vezes eu quis juntar vocês debaixo das minhas asas, como a galinha quer juntar seus pintinhos. É claro que é um sentido figurado. É claro. Eu vou falar outro princípio aqui, para eu atrelar esse exemplo, para vocês perceberem uma coisa importante. O outro princípio, os detalhes do texto devem ser tratados corretamente, não demasiadamente. O que é que eu propus-me a descrever em relação a isso, a relatar em relação a essa questão? Lembra do exemplo que realmente está na Bíblia, que eu acabei de citar? Quantas vezes eu quis juntar vocês debaixo das minhas asas, como uma galinha quer juntar os pintinhos e tal? Tem pessoas que querem ser tão detalhistas no texto, às vezes, que traz noções muito além do que o texto realmente propõe. Um exemplo que o pessoal às vezes faz, né? Isso aí não é incomum, não, mas um exemplo: Deus ele não tem asa. Deus ele não tem asas. Como alguns anjos também não tem, mas enfim, os anjos. Mas só que, porque a Bíblia às vezes fala, algumas pessoas buscam interpretar até coisas que são apenas figurados como literal. E isso prejudica muito a aplicação do texto na vida das pessoas. Um exemplo, não sei se eu vou lembrar ao pé da letra como está, mas em algum lugar em Isaías, se eu não estiver enganado, vai dizer assim: olha, aqueles que esperam no Senhor são como águias e renovarão suas forças e tal, enfim. Então, na palavra de Deus, você vai ver, às vezes, comparação a alguns animais, mas buscando trazer apenas o sentido de um aspecto ou outro que esse animal ele tem. E não tudo que o animal tem. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes eu vejo, a pessoa é como boi e tal, está falando de quê? De força, enfim. Está falando de um aspecto bem singular desse animal, para que a gente entenda ele e, enfim, se compare a isso. Mas às vezes eu já vi gente, às vezes, pregar um exemplo sobre essa questão da águia, aí começa a estudar quantos anos vive uma águia, quantas garras tem uma águia, o que é que a águia faz, o que ela não faz, o que ela vive, como ela não vive, o que ela come, o que ela não come. Às vezes vai para uma pregação e lê essa palavra e na pregação fala muito mais sobre a águia, que as pessoas que escutarão essa pregação vai sair de lá aprendendo tudo sobre águia, mas basicamente nada sobre a aplicação ou o sentido de que por que falou que é como uma águia. Você está entendendo? Eu já vi muito desse tipo de erro acontecer. A pessoa vai falar, é como uma ovelha, aí começa a falar tudo de uma ovelha. É porque a ovelha tem não sei quantas lãs no corpo, é porque a ovelha ela é isso, é porque... Assim, quando a Bíblia vai fazer uma referência a algum animal, é uma referência com alguma qualidade específica que aquele animal tem, ou uma característica, né? Bem específica. Mas não para a gente estar se debruçando sobre o animal e, enfim, querer trazer isso para a pregação como se fosse a maior coisa do mundo. E na verdade a ideia não é essa, né? A gente não é, nós não somos, né? Nós não somos, como é que, os veterinários, né? Para estar aprendendo sobre animais, essas coisas todas, não. É a palavra de Deus. Se você vai falar de algum exemplo, de alguma figura de linguagem, centralize no que realmente aquilo significa. Não fique correndo para as tangentes das coisas,
Porque você vai falar muito e não vai fazer nada, certo? Outra coisa bem importante de princípio também, mas está até atrelado mais ainda à questão da aplicação na pregação, tire do texto princípios universais. Bem, isso não é tão difícil, mas também o pessoal corre muito erro às vezes nisso. Tire do texto princípios universais. Qual é o sentido que eu quis falar quando eu proponho isso? É o seguinte, você está lendo sobre alguma coisa que fala, pronto, Deus escolheu Jeremias, é um exemplo. Aí Deus fala, olha, desde o ventre da tua mãe eu te escolhi, não sei o que, aquilo outro, aquilo tudo lá, que quem é antigo na fé já sabe. E algumas pessoas querem tirar aplicações universais erradas com relação a isso. Qual é a aplicação universal errada? É que todo mundo que está, toda pessoa que já está em Deus, foi escolhido desde o ventre para fazer alguma coisa e tal. Isso não parece ser o que a palavra quer dizer. Todo mundo é escolhido e tal. Nem todo mundo é escolhido para fazer a mesma coisa. A gente sabe disso. Não, seja. Porque assim, senão, quando a gente começa a dar essas aplicações, o pessoal pensa que tudo tem que acontecer literalmente, como aconteceu na vida desses homens. Então, se a gente fala, olha, seja como Daniel, ore 3 vezes ao dia, que Deus vai estar com você, até quando você for na cova do leão. Aí você é jogado 10 vezes na cova dos cachorros e o negócio dá errado. Enfim, bom humor à parte, mas é importante a gente saber disso. Então você vai tirar princípios universais como, um exemplo, Deus ele escolhe para propósitos diferentes, de maneira diferente, não do mesmo jeito. Deus ele quer salvar todo mundo. Lá no Filho Pródigo, Lucas capítulo 15, se eu não estiver enganado, dá para você fazer a leitura, fazer a explicação e fazer uma aplicação realmente digna do que o texto propõe. Então, cuidado com isso. Ok? Mas referindo a essa questão, é isso. Então, a importância é conhecer essas ferramentas para poder trazer uma pregação muito mais digna e correta com o que o texto propõe. E para que você incorra em menos erro. Todo mundo faz interpretação, é lógico. Todo mundo que lê vai falar alguma coisa da Bíblia faz interpretação. Mas nem toda interpretação é válida, certo? É como assim, todo mundo faz cálculo, mas nem todo cálculo está certo. Mas todo mundo não faz cálculo? Faz. Mas nem todo cálculo é correto. Então, a importância de conhecer essas ferramentas é a gente buscar andar pelo caminho correto e fazer as coisas e as aplicações e a compreensão, tudo de maneira correta, porque assim o nome de Jesus vai ser glorificado. E isso vai gerar compreensão para as pessoas se arrepender ou não, para as pessoas buscar ou não, para as pessoas se envolver com Deus ou não. Cuidado para não criar perspectivas na vida dos outros que Deus ele não cria, que Deus não coloca. Mas daí é isso. Curte, comenta, compartilha, se inscreve e até o próximo, se Deus permitir.